Ó, rapaz, rapaga, especial Halloween hoje, né? Tá até com cor de abóbora aqui, né? Especial Halloween. Filme de terror, só que não. Olha, cara, vai um vídeo sem edição, sem nada, pra tentar subir o quanto antes também. E eu vou tentar fazer as coisas a partir de assim, dessa forma, tá? A partir de agora, dessa forma. Porque eu subo mais vídeos, a gente tá sem tempo de ficar editando. Então vai assim pra gente tentar trazer mais conteúdo, né? Aqui para esse canal de cinema que tá mais abandonado que essa pizzaria aqui, que não tá nada abandonada, por sinal, né? Eu confesso que eu não sabia nada sobre Five Nights at Freddy's e, tipo, eu tava no shopping passeando na última quinta, né? Eu e minha namorada e do nada eu vi a geração Z, né? Que me irrita. Eu costumo dizer que a geração Z é Z de zero testosterona, né? Tava lá de orelhinha de coelho, orelhinha de lobo, orelhinha no caso raposa, né? Não lobo, orelhinha de urso. Mas que marmota é essa, cara? Mas que sacanagem é essa? Esses jovens dinâmicos com orelhinhas passeando em meio do shopping. E aquilo começou a me irritar de uma forma, né? Que eu já tô velho mesmo, tô fazendo 40 anos, tiozão xarope da geração Y. Tava já reclamando, tava pé da vida. Minha namorada falou, tá saindo do cinema essa turma. Algum filme que estreou. Eu falei, mas que eu sei, não tem nenhum filme pra estrear. Que quando estreou a Barbie, tava todo mundo de rosa, beleza. Até já associei. Eu falei, mas o que estreou no cinema que movimentou toda essa coletiva aqui, né? Todo esse monte de gente aqui. Eu falei, poxa, o que será que estreou? Não tô sabendo o que estreou. E eu fui pesquisar, tinha um tal de filme novo, Five Nights at Freddy's, que eu nunca tinha ouvido falar nada de jogo de videogame, nada disso daí, eu tô totalmente por fora, né? E falei, poxa, tem esse filme aqui, Five Nights at Freddy e tal, estreou hoje, né? Combina com o horário de agora, né? A programação do cinema do shopping combina com esse horário aqui, que a molecada tá saindo do cinema com as orelhinhas. Só que é estranho, porque é um filme de terror, pô. Geralmente um filme de terror não vai atrair adolescentes assim, né? Ou, pelo menos não tantos assim, né? Vai atrair uma galera mais aí da geração Y mesmo, né? Tal como foi, por exemplo, A Freira, que é uma porcaria, tudo bem, também. Aí a minha namorada fala, mas às vezes esse filme teenager meio tonto, não sei o quê. Beleza. Aí eu fui pesquisar que Janho de Five Nights at Freddy's era isso e eu fiquei sabendo que era um jogo bolado em 2014 e que teve uma comoção gigantesca, né? Ficou também muito conhecido por pelos reacts, né, do PewDiePie, né, jogando, enfim, e por aí vai. Tá? E aí criou uma comunidade fiel, né, de fãs, um bando de devotos realmente, né, e é aquilo, tal como o Regis Tadeu fala, eu discordo de muita coisa do Regis Tadeu, mas nisso ele tá certo, né, todo fã é idiota, né, então tudo que tem muito fã a gente fica meio assim, né? Ixi, tem fã disso daí, que coisa. Mas beleza, eu fui pesquisar e descobri que tinha todo um cânone por trás disso, que tinha obras literárias, que tinha vários jogos em pouco tempo, que tinha teorias no Reddit, teorias em YouTube, tinha uma história complexa, o que era canônico, o que era simplesmente creepypasta e, putz, cara, aí foi uma loucura infindável atrás desse jogo, desse filme, na verdade jogo que virou filme, né? Mas quer saber, cara, eu vou assistir esse trem. Sabe por quê? Porque é isso que move o cinema, cara. O que move o cinema, não só o cinema, mas a arte como um todo, tá? Por mais que, olha, filmes do Godard são verdadeira obra de arte, né? Filmes do Kubrick são verdadeiras obras de arte. Scorsese agora, né, com Assassinos da Lua das Flores, aquilo é obra de arte, né? Isso daqui não. Isso daqui não é obra de arte. Não é, mas isso daqui é o que movimenta o cinema a ponto de ele permitir com que diretores mais experimentais, ainda que o Scorsese não seja lá tão experimental assim, né, mas diretores do naipe de um Jean-Luc Godard, de um François Truffaut, de um Robert Bresson, Jean Renoir e por aí vai,
esses diretores possam, né, apresentar suas obras e, enfim. Eu falei, poxa, vamos ver, né? Vamos ver se é bom. Eu confesso, eu fico bem feliz quando a gente vê um monte de gente indo de rosa para assistir Barbie. Tem uma comoção gigantesca assim, né? Eu fico feliz também quando tem jovens dinâmicos da geração Z, com zero testosterona, indo ver essas coisas aqui. Eu falei, poxa, eu vou ver o que está acontecendo. Fui pesquisar sobre o filme e acabei, sobre o jogo de videogame, e acabei caindo no filme. E, cara, é o seguinte, eu achei a história por trás disso, a premissa, né? Um tanto quanto tola, mas por um outro lado, o jogo em si, o primeiro jogo pelo menos, por mais que seja um joguinho jumpscare, né, que é o que eu mais abomino quando o assunto é terror, né? Primeiro que eu já não gosto de filme de terror. Acho que filme de terror é aquela coisa que fica perigando entre a literatura fantástica e a literatura estranha. Tá? Para mim, ou é literatura fantástica ou é literatura convencional, tá bom? Ou você cria um universo no qual aquilo é permitido, as físicas, o universo tem uma física própria, ou não, esquece, né? Eu tenho essa visão aqui, um tanto quanto xiita, até confesso, tá bom? Mas eu fui atrás do Five Nights at Freddy's, achei a premissa um tanto quanto tola, mas fiquei muito feliz em saber que o jogo em si é um jogo voltado principalmente a gerenciamento de energia, no qual você utiliza raciocínio lógico para pensar bem rápido a ponto de escapar dos animatronics que querem pegar você. Então você tem acesso, você consegue bloquear a porta aqui, aí com o tempo você tem que bloquear a porta ali, mas você não pode bloquear tudo ao mesmo tempo porque você tem um limite de energia e por aí vai. E você tem que pensar rápido. E vindo de uma, assim, esse sucesso vindo de uma geração que comprovadamente enfraqueceu em níveis intelectuais, conforme comprovam testes de QI, isso aí não sou eu que estou falando, tem testes de QI comprovando que pela primeira vez na história temos uma geração menos inteligente, por assim dizer, do que a geração anterior, ou seja, a geração Z está menos inteligente que a geração Y, no caso, testes comprovando, não sei o que estou falando, tá bom? Eu fiquei feliz, cara, de saber que atraiu tanto a molecada esse estilo de jogo, que é jogo com um gráfico relativamente simples, porém uma jogabilidade relativamente complexa, né? E um jogo lançado menos de um ano depois do famoso GTA V, que investe em gráfico acima de tudo, tá bom? Não dizendo que GTA V não é um jogo que exija certa inteligência, mas enfim, você entendeu, espero que tenha entendido. Eu fiquei feliz, cara, com isso. Falei, cara, eu vou assistir esse filme, assisti o filme e eu vou dizer um negócio pra você, cara. A ruindade de Five Nights at Freddy's, do filme, no caso, Pesadelo Sem Fim, ela é superestimada tal como a ruindade do Coldplay, da banda Coldplay, tá bom? Porque, assim, não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Então, é superestimado, tá? Por outro lado, não merecem o sucesso comercial que tem. Porém, sucesso comercial é uma coisa que vem de demandas. Tem demanda para aquilo, vai ter sucesso comercial e dane-se. Tá, a maioria das pessoas querem se distrair sem pensar muito e tá, beleza. Então, nós temos aqui esta obra, que é uma obra que falha, na minha opinião, acima de tudo, por ter uma crise existencial. Ela não sabe o que é. É um filme que não sabe se é terror, é um filme que não sabe se é um draminha existencial, é um filme que não sabe se assume um tom jocoso, porém surreal, né? Abraça o surreal, uma pitada de nonsense com um humor levemente ácido, uma coisa meio Gremlins às vezes, tá? Por mais que passe longe daquilo, mas acaba tendo uma certa similaridade. E a gente caminha para um filme que... E aí? A gente não sabe o que ele quer. Porque se for considerar como um filme de terror, ele é um filme de terror eficiente nos 2 ou 3 primeiros minutos. Depois some, esquece. Tá? Ele deixa de ser terror, ele não assusta. Sinceramente, a diretora não sabe bem o que é. A diretora que é estreante, né? A Emma Tammi
poderia ter estreado melhor, a gente já vai falar sobre o trabalho dela aqui, mas é um filme que fica com essa crise de identidade, uma crise existencial. Fala, poxa, o que que eu sou, afinal de contas? Tá? Eu sou um filme de terror? Eu sou um drama? Eu sou uma comédia? Eu sou um filme infanto-juvenil? O que que eu sou? Né? E o filme fica meio nessa dança e não decide o que é e cansa o espectador, pelo menos o espectador que tenta enxergar além, não o espectador que vai lá porque é fã da franquia e tudo que ele vê de easter egg no filme, olha, fanservice, não sei o que, não. Pode ser até uma obra boa para quem é fã de fanservice, porém, para quem é fã de cinema, deixa a desejar nesse ponto, tá? Vamos falar dos pontos positivos. Vamos falar dos pontos positivos. Depois a gente conclui com os pontos negativos e boa. A gente tem um filme que, claro, tem seus méritos, tem suas vantagens. Ele é uma obra que é bem feita, é bem concebida no contexto visual, digamos assim, porque quando a gente não está no palco principal da trama, que é a tal da pizzaria abandonada, né? E, bom, para você que não conhece a sinopse do filme, o filme gira em torno do Michael, é um rapaz que tem um trauma do passado e ele trabalha como segurança, mas ele pula de emprego em emprego até que surge uma oportunidade dele trabalhar como segurança noturno em uma pizzaria abandonada, a qual supostamente o dono tem um apego gigantesco pelo lugar, não quer demolir o lugar por conta disso e aí contratam ele para tomar conta dali à noite e evitar com que as pessoas ultrapassem os limites da propriedade e acabem vandalizando o lugar, coisa do tipo, enfim. Ele está lá contratado para isso. Porém, o que ele não sabe é que quando chega a meia-noite, os animatrônicos que estão ali acabam tendo umas atitudes estranhas e eu não vou dar mais detalhes, por mais que isso esteja no trailer e... Enfim, não seria bem spoiler, mas vamos parar por aqui. E aí assume um tom de terror, entre aspas, bem entre aspas. Então é isso aí. É uma obra bem concebida, a pizzaria onde se passa o lugar, o principal palco da trama, é muito bem concebida do ponto de vista do design de produção, por mais que algumas coisas ali deixem a desejar. Eu digo, por exemplo, tem muitos desenhos pintados por criança que estão ali colados na parede, mas tipo, subentende que teriam desenhos ali dos anos 80 e estão como se estivessem novos, mas enfim. Realmente isso acaba sendo tanto quanto estranho. Mas no mais, é uma pizzaria que ao mesmo tempo ela tem essa hora dos anos 80, ela tem um quê familiar e ela é concebida com esse propósito. A gente tem também muitas coisas que demonstram, assim, muitos detalhes que demonstram o envelhecimento do lugar, né? No caso, o mau envelhecimento do lugar, o abandono do lugar demonstra tudo isso daí. E a obra consegue extrair esse dualismo, entendeu? O design de produção, a direção de arte consegue extrair esse dualismo, né, do lugar. Ademais, nós temos aqui a atuação, a maioria dos críticos acabaram detonando, né, o Josh Hutcherson, que no caso é o Peter da saga Jogos Vorazes. Eu achei que ele tá bem aqui, ele tá fazendo um papel bacana, porque a gente sente o drama dele, que é genérico, e isso faz com que ele mereça ainda mais destaque, né? Justamente por trabalhar com uma trama genérica, mas ele consegue expressar isso daí de uma forma, uma forma legal, né? Digamos assim. Ele tá sempre preocupado, é aquele cara que você vê que tá com crise existencial e você nota que apesar do personagem dele estar envolvido de clichês, que é o cara que tem que tomar remédio para dormir, é o cara que tem sempre um passado obscuro e tudo mais, mas ele expressa isso de uma forma interessante a ponto de convidar a gente para querer entender o que está acontecendo, enfim, tá? Então, isso são coisas que funcionam bem, tá bom? Ademais, o filme, quando surpreendentemente ele acaba abraçando uma aura de filme familiar, infanto-juvenil, meio um filme feeling good movie em alguns momentos, por incrível que pareça, ele até que funciona bem nisso daí, por mais que destoie totalmente do que foi apresentado até então, né?
Só que ele funciona bem, é um filme que no final das contas acaba sendo fofinho. É uma coisa que eu nunca imaginei que fosse assistir esse filme, pelo que eu fui pesquisar da franquia de jogos e tudo mais, eu nunca imaginei assistir esse filme e chegar à conclusão que fofinho seria uma palavra que eu usaria para definir a obra. Por isso que eu falei, tipo, hoje meio que especial Halloween, pero no mucho, porque a gente não tá falando de um filme típico de Halloween, por mais que foi propositadamente lançado nessa data, né? Um filme que tinha uma proposta de ser, assim, macabro, coisa do tipo, e não é tanto macabro assim, né? Como eu disse, fofinho, feeling good movie, coisa do tipo. E isso é interessante. Agora a gente vai para o que realmente complica a obra. O que complica a obra é o seguinte, como eu disse, o terror mesmo é 2, 3 primeiros minutos relativamente tensos, por se tratar de um filme com uma faixa, com uma classificação etária de 12 anos, no caso classificação mínima 12 anos, é óbvio que você imagina que não é um filme que vai ter uma violência explícita. Porém, para você assumir um tom de terror, você não precisa ter uma violência explícita, né? A gente pega, por exemplo, salvo engano, meu Jurassic Park. Salvo engano, não. O Jurassic Park ele foi liberado, tanto que eu fui assistir em 94, eu tinha 10 anos. Eu fui assistir Jurassic Park quando estreou no cinema. Não, foi em 95, eu tinha 11. Enfim, whatever. Eu fui assistir, pude entrar e é um filme que, tipo, você fica tenso assistindo. De certa forma ele tem um tom meio terror, já que é um filme de Spielberg, ele tenta trazer alguns elementos do Tubarão pro Jurassic Park, sem ser um filme extremamente violento, mas que ele assusta, ele prepara você para aquilo. Em Five Nights at Freddy's a gente não vê isso aí. A gente fica, cadê o terror, o suspense, qualquer coisa que seja nisso daí. Você fica meio assim, e aí? É um filme bem levinho nesse sentido. Só que o filme ele entra numa aura, cara, que é a pior parte dele, cara. Quando ele pula pra um draminha meio existencial, o cara começa a lembrar do passado dele, fazer uns fantasmas do passado. E, assim, como eu disse, a atuação do Josh Hutcherson até atrai você pra. Pô, o que será que tá rolando? O que será que tá acontecendo? Você quer saber o que tá acontecendo com o personagem no fim da história. Porém, começa a misturar elementos nada a ver, cara, o filme, porque aí mistura fantasma do passado com os sonhos que ele tem, aí tem criança fantasma, aí tem os animatronics, aí tem uma coisa de que, tipo, de repente o que acontece no sonho reflete na vida real, meio a hora do pesadelo, tá? Sabe? Mas no pior sentido possível, né? Você fica, cara, o que tá rolando nisso daí, cara? Cada coisa louca. Como eu disse, a trama, ela tenta criar uma física própria, mas não estabelece um universo possível de que isso aconteça. Ou pelo menos deixa claro que naquele universo isso pode acontecer dessa forma. E o filme ele vai muito para a vibe do estranho, não do fantástico. E aí fica realmente complicado, né, cara? A gente começa, pô, mas que é isso, cara? O que esse filme quer, afinal de contas, né? Você fica, que filme maluco, sem pé nem cabeça, né, cara? Aí disso ele passa por um feeling good movie, depois volta pro suspense, que depois vai pro drama, que vai pro suspense, que não sei o que, e o drama é genérico demais, tudo é genérico demais e acabou o filme. A real é essa aí, acabou o filme. Então, cara, faltou isso, faltou uma identidade, falar, olha, eu sou um filme assim, tá? Não que você não possa no mesmo filme flertar com vários gêneros, tanto que ele acerta, como eu disse, ele acerta nos minutos iniciais de terror, são interessantes, tá? O drama funciona às vezes mais por conta do ator do que do filme em si, porque é um drama genérico, como eu disse, né? E quando ele tem o desfecho, tá? E ele funciona muito bem, cara, quando ele acaba assumindo com ironia o universo dele, né? Tem uma cena no trailer em que entra uma garotinha e um animatronic, isso daí tá no trailer, não é spoiler. Eles entram no táxi e o cara fala, putz, cara, por que sempre os caras mais esquisitos falam pra mim? Então é um humor nonsense, mistura um pouco esse humor
ácido com humor nonsense do filme e fica bem, casa bem. E o filme deveria explorar melhor isso daí. Deveria explorar bem melhor isso daí, sem dúvida alguma. Mas não explorou. E fica nesse daí, nessa coisa genérica. Tem uns plot twists aí no final interessantes, eu particularmente gostei, tá? Tem muita gente, é previsível. Tá, beleza, é previsível, mas quando tá lá você vê, pô, legal, gostei. É previsível, claro, você não espera nenhum plot twist a lá o assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, né? Pra quem já leu o livro. Não é um plot twist desse naipe, mas é um plot twist legal, cara. Para os dias de hoje, que os filmes de suspense andam cada vez mais genéricos, o plot twist até que foi legal, sim. O verdadeiro vilão da trama, vamos dizer assim, foi um plot twist bacana. Mas você tem muita coisa complicada, cara. Você tem, por exemplo, a policial que serve como um tutorial. Enfim, um tutorial do filme em si. Coisas que... Uma espécie de Deus Ex Machina, né? Enfim. E, além de tudo, cara, você tem também a direção da Emma Tammi. A direção da Emma Tammi é ruim principalmente no que diz respeito a você definir o rumo do filme, entendeu? Você definir, decidir para que o filme veio, o que você quer. Você quer assustar? Você quer fazer brincadeira? Você quer transformar esse filme num filme fofinho, um filme agradável? Ah, você quer fazer tudo isso num filme só, mas você sabe que tem que trabalhar melhor então para isso, né? Coisa que não é trabalhado aqui, tá bom? Aliás, além disso, ela até mostra esforço em termos de movimentação de câmera, criação de ângulos e tudo mais, porém é desnecessário, é um esforço um tanto quanto desnecessário, ao meu ver. Que nem tem muitas tomadas aéreas que ela fazem que, pô, o protagonista tá dirigindo um carro, cara, e mostra o cara dirigindo um carro sozinho na rua. Então, tipo, pra que fazer uma tomada aérea para isso? O que isso narrativamente vai colaborar com o filme? Tem uma cena que é um raccord no qual um dos animatronics, que tem só a cabeça dele, né? Ele avança e no que ele vai avançar tem um raccord que transforma ele em alguma outra coisa que eu nem lembro se era uma bola de boliche, que é. Eu nem lembro porque isso não teve nenhum impacto na estrutura narrativa do filme. Se não tem nenhum impacto na estrutura narrativa do filme, o que me importa saber para que você vai desperdiçar seu tempo fazendo um raccord? Então, assim, é um emprego de uma técnica extremamente refinada. O raccord é uma das técnicas mais refinadas da língua cinematográfica, mas aqui é empregado de forma desnecessária, né? Então, E no filme é um filme que você olha, você fala, pô, filme genérico, nada acrescentou, você assiste, tá, você dá uma risadinha aqui, outra ali. Você fala, que filme bonitinho, fofinho, legal, dá um pouquinho de sustinho no começo, aí depois você fica um pouquinho interessado na trama do rapaz ali, e aí acaba, aí você fala, pô, um monte de coisa nonsense, o roteiro tem um monte de furo que eu não posso ficar falando aqui, porque, tipo, vai acabar dando spoiler, mas tem uma tia do rapaz aqui, desses furos de roteiro, né? Aí em determinado momento do filme o rapaz precisa dessa tia, enfim, não vou falar mais do que isso. E quando vê o filme acabou e é isso. Tá, então, assim, é um filme extremamente genérico, bonitinho, fofinho, mas tinha potencial para ser mais. A sinopse até que é legalzinha, apesar de ser meio... Tá, por que você precisa ter um segurança na pizzaria durante a noite, sabe? Ai, não quer que as pessoas invadam ali? Tudo bem, cara, mas se as coisas acontecerem do jeito que vem acontecendo, você acha que a polícia não iria investigar? Pô, mas que tantos vigios, seguranças noturnos desse lugar, o que está acontecendo com eles? Será que não ia... A família desse segurança noturno não ia acionar a polícia para fazer uma investigação um pouco mais séria? Enfim. Mas é isso, galera. É um filme genérico, bonitinho, fofinho, mas não espere o filme do seu Halloween. Eu vou assistir porque foi lançado na época do Halloween, quero ver e tomar sustos, altos sustos com esse filme, tal como o PewDiePie tomava jogando o primeiro joguinho da franquia. Que, por sinal, eu ouso dizer que este filme teria sido muito melhor mesmo. Por mais que eu não goste de gênero de terror, eu tenho que ser imparcial aqui, né? E seria um filme que funcionaria muito melhor se ele se assumisse desde o começo como um filme de horror
e fosse mais ou menos que nem o primeiro jogo mesmo. Tipo, é um cara que tá ali tentando sobreviver, só. Entendeu? O cara tá tentando sobreviver, ele tem que gerenciar a energia do lugar, ele tem que sobreviver com o que ele tem ao alcance dele, enfim, seria um filme de sobrevivência, uma coisa meio predador, assim, entendeu? Uma coisa meio naquele estilo, predador, tá? Mas um predador mais infanto-juvenil daria pra fazer tranquilamente. Ou mesmo Jurassic Park, né? As pessoas presas em um lugar tentando sobreviver. Isso aí, seria o suficiente e beleza, mas não é uma salada de frutas e ficou uma bagunça e é isso, tá? Enfim, então voltando cada vez mais aí sem edição mesmo, que se dane, vídeos longos, eu vou fazer mais porque amo cinema, amo resenhar filmes, e esses filmes de certa forma são até mais pra mim do que pra qualquer coisa, e é isso aí. Por esse vídeo é isso, falou e até uma próxima. Bons filmes, que vocês tenham melhores filmes que Five Nights at Freddy's. Tchau, tchau. Até mais. Ah, eu não falei a nota. A nota é 2 de 5, 2,5 de 5, 5 de 10, enfim, o que você preferir, tá? Acho que pela crítica em si você já deve ter deduzido que seria mais ou menos isso, né? Falou.